já estava na hora de eu atualizar minha lista de favoritos aí. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que entrou ou do que já estava na minha lista de favoritos desde a gravação daquele último vídeo que eu falei sobre esses livros. Alguns aqui eu li até antes, né, de ter o canal, mas não sei por que eu não falei naquele vídeo. Então faz um bom tempo desde que eu publiquei o Favoritos Parte 1 e agora vamos entrar no Favoritos Parte 2. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Vocês sabem que os meus vídeos são longos, então não tem muito o que fazer, né? Mas vamos lá. Um dos livros que entrou para minha lista de favoritos foi o Metamorfose, A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse livro que acho que quase todo mundo conhece a história, né? Trata-se de um caixeiro viajante que um dia acorda e descobre que ele se transformou num inseto gigante. E ele tem que lidar com isso, mas como, né? O que mais me intriga nesse livro é que ele não se pergunta tanto quanto eu me perguntaria se um dia eu acordasse no formato de um inseto. E essa metamorfose da qual falo, o título, é sim da metamorfose dele como inseto, homem. E de tudo que muda na vida dele, e muda muita coisa, viu? A família, enfim. Não vou falar dele nesse vídeo. Eu gostaria de fazer um vídeo de resenha dele em algum momento no futuro, porque esse é um livro que dá margem a muitas interpretações diferentes, né? Apesar da mensagem, do que é óbvio, a gente pode interpretar de várias formas e é bem legal. Se você não leu, leia. Agora eu vou mostrar um livro que muita gente vai torcer o nariz e vai falar: nossa, você lê isso? Sim, eu leio. Menos hoje do que antes, mas é o Férias, da Marian Keyes, que é uma escritora de chick lit, né? Eu li vários livros dessa autora, vários. O mais famoso acho que é o Melancia, e que eu não gostei, aliás. Mas esse aqui foi o único que ficou na minha estante, porque eu ri tanto lendo esse livro, mas tanto, que eu não tive coragem de me desfazer dele. Eu já emprestei ele para várias pessoas, indiquei ele para várias pessoas que eu sei que gostam do gênero. Enfim, é muito divertido. A personagem principal aqui, ela vai parar numa clínica de reabilitação, já que ela tá com um probleminha aí básico, com drogas e álcool, e remédios para dormir, etc. E ela se mete em cada enrascada, que é bizarro. Vou mostrar agora um clássico, que acho que entra na lista de quase todo mundo que já leu, que é O Hobbit, do Tolkien. Ele entra aqui porque realmente o Hobbit é um dos meus livros favoritos, e vai entrar também representando O Senhor dos Anéis, ok? Tem resenha aqui que eu falo sobre a leitura do Senhor dos Anéis, eu faço um resuminho da leitura dos 3 livros, tá? O Férias e a Metamorfose não tem vídeo no canal, mas tá aqui. Não preciso nem falar, né? Se você não leu, leia Hobbit. Se você leu O Senhor dos Anéis e não gostou, leia Hobbit, porque é uma experiência diferente. Ah, adoro crônicas, então eu trouxe aqui um livro do Arnaldo Jabor, que é O Amor é Prosa, Sexo e Poesia. Esse livro é lindo, gente. Ele é emocionante, assim. Ele é divertido, ele fala de coisas da realidade, como crônica no geral, e fala muito sobre mulher também, então é divertido. Se você é mulher, leia esse livro, você vai se identificar com muita coisa, descobrir muita coisa, e se você é homem também, vai gostar do livro, porque ele foi escrito por um homem, né? Então tem a visão aí do homem em relação à mulher, e é muito bom. Outra cronista que eu gostaria de mostrar pra vocês é a Marta Medeiros, só que esse é o meu livro favorito dela, e o único que ficou na minha estante. Apesar de ter lido vários outros livros, o Doidas e Santas é o único que eu resolvi deixar na estante, porque a maioria das crônicas aqui eu realmente gosto muito. Então ele vai representar aí a Marta Medeiros. De tudo que eu li dela até agora, só esse ficou na estante, mas é divertido, é real, enfim. Se você não leu, leia, só posso falar isso. Tem essa experiência com crônicas, eu conheço poucas pessoas que leem crônicas, e é muito divertido, viu? Você vai gostar. A Vida Privada das Árvores, do escritor chileno Alejandro Zambra. É um livro que eu li e já me apaixonei pelo autor. Eu também vou mostrar outro livro aqui dele, que é o Bonsai.
Esses 2 livrinhos do autor são os meus favoritos, dos que eu já li. Eu já li todos publicados no Brasil, menos os meus documentos, que acho que é um de contos, crônicas, não tenho certeza. Esse eu não consegui, então não li. A Vida Privada das Árvores, eu não sei se tem vídeo no canal, eu acho que não. Mas aqui conta a história de um padrasto que está com seu enteado, aguardando a mãe dele, que é sua esposa, chegar. E as horas passam, tá aquele clima meio estranho, porque é um enteado na filha, ele tá meio... Enfim, ele começa a contar a história, conversar com o garoto para entretê-lo enquanto a mãe não chega. E também se entreter, né? Já que ele está preocupado porque ela está demorando tanto. E é uma história tão fofa. Porém, apesar de gostar muito da Vida Privada das Árvores, o Bonsai ainda é o meu favorito do autor. Aqui a gente conhece a história de um relacionamento, um amor que não deu certo. E a gente começa o livro já sabendo disso, que é essa história de um relacionamento que não deu certo. Mas mesmo assim, o livro é incrível. Ele, não só a parte gráfica do livro, né? Que aliás, diga-se de passagem, essas edições da Kozak Naif, acho que a maioria sabe, não vão encontrar mais para comprar, mas a Tusquets, acho que é isso o nome daquela editora espanhola, ela relançou os livros. Se não me engano, tem três dos livrinhos do Alejandro Zambra em um único livro. Então dá uma olhadinha aí, procura que você vai achar. Então dá pra você ler, vai ser uma edição diferente, mas você vai poder ler. Então aqui, esse personagem que vai contar pra gente sobre a história desse relacionamento que não deu certo, ele apresenta uma história, a história não é linear, então você pode parecer confuso, acho que por isso muita gente não gostou do livro. Ele também explora muito o fluxo de consciência, né? É o tipo de livro que eu gosto, que demonstra uma mente confusa, perturbada e ao mesmo tempo inteligente. E o legal desse livro é que ele menciona aqui escritores, livros, e, enfim, ele mostra um pouco da influência da literatura na vida dele também, do personagem, né? Mas, enfim, eu gosto muito. Não tem resenha dele, é uma pena, né? Mas, fazer o quê? Agora esse que eu vou mostrar tem resenha, que é o Budapeste, do Chico Buarque. Eu me impressionei muito com o Chico Buarque como escritor. Eu conhecia somente as composições dele, né? Como cantor, não gosto muito, mas as composições são incríveis. E esse livro me cativou, realmente, ele entrou na lista de favoritos, acho que de 2017, que foi quando eu li. E tem resenha, como eu falei, dá uma olhadinha lá se tiver interesse. Mas aqui a gente vai conhecer a história de um ghostwriter, que é um escritor fantasma, como a própria palavra diz, que vai para uma conferência, reunião, encontro, sei lá, de outros ghostwriters não é na Hungria, ele vai, eu acho que é na Hungria, não é na Hungria, sei lá, é num país do leste europeu, e ele acaba fazendo uma escala na Hungria e acaba ficando por lá. Teve um problema, parece que no voo dele, eu não lembro direito, mas acho que foi isso. E ele acaba ficando por lá, na capital da Hungria, Budapeste, e a gente vai então conhecer a aventura que ele teve lá, que ele conheceu uma húngara, que ele se encantou com o idioma, enfim. Assiste a resenha, e é bem legal esse livro. O próximo também tem resenha no canal, que é o Senhor das Moscas, do William Golding, esse escritor Nobel de literatura. Esse livro, ou você vai amar ou você vai odiar, se você não leu, né? Porque ele é forte, ele é intenso, ele começa fofinho, aí você dá umas risadinhas, aí a coisa vai começando a ficar engrossada, o caldo vai engrossando aqui. No final você fica chocado. É o tipo de livro que vai mexendo com vários sentimentos de quem lê. E a história, para quem não sabe, é de alguns garotos que caíram numa ilha, que o avião deles, né, caiu, e eles são os únicos sobreviventes desse desastre aéreo. E eles tentam sobreviver sem nenhum adulto nesta ilha. E a gente vai acompanhando aí como que é essa tentativa de sobrevivência deles e como o ser humano muda nas situações diversas. Enfim, é um livro que você tem que ler.
E o legal, se você já leu, assiste o vídeo de resenha, porque eu falo aqui de algumas obras que tem relação com esse livro, que é bem legal. Enfim, entrou pro favoritos também. E o próximo é um fofo. Tem resenha também no canal. Que, aliás, todas as resenhas eu vou deixar aqui no box de descrição, tá? O link. Que é 1, 2 e Já, da escritora uruguaia Inês Bortagaray. Esse é um livro muito fofo. É uma garotinha que está viajando com os pais e os irmãos de carro pra praia. E a gente vai acompanhando tudo que se passa na mente dela durante essa viagem de carro, cujo ponto alto é o momento em que ela fica na janela, porque a viagem é longa, ela tem que revezar, os irmãos aí revezam quem vai ficar na janela, né? Já que é o lugar mais divertido, mais interessante para ficar na viagem. E a gente vai acompanhando as coisas que ela pensa. É muito fofo, gente. Não tem muito o que falar, não. É demais esse livro. Claro que tinha que aparecer uma distopia aqui, né? Porque eu gosto de distopia, né? É o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse livro é um clássico das distopias, né? Se você não conhece, aqui conta a história de um mundo onde os livros estão proibidos. Então, são praticamente inexistentes. Quando encontrado algum livro, os bombeiros são acionados e vão até o lugar e colocam fogo no livro, ou nos livros, né? Então a gente acompanha a história de uma pessoa aí, de um bombeiro que acaba tendo um relacionamento com um livro, né? Ele acha um livro e, em vez de colocar fogo, fica com o livro. E a história continua, né? Tem filme agora, se não me engano a HBO produziu um filme, mas eu não vi ainda. Mas é muito bom, se você não leu, leia. Livro que fala de livro, tem que ler, né? Os próximos que eu vou mostrar agora, vocês viram recentemente no vídeo que eu fiz dos melhores livros que eu li em 2018. E esses que eu vou mostrar, eles também entraram nessa minha lista de favoritos aí da vida, né? Um deles é o Cândido Otimismo, do Voltaire. Gente, esse livro é hilário. Ele desperta tantos sentimentos em você: compaixão, ódio, raiva, piedade. E no final, ele te dá uma bufetada na cara com uma moral que você fica besta. Eu fiquei um tempão assim, embasbacada, olhando pro nada, pensando na moral do livro, que é apresentada no final. Incrível, tem que ler. Ele começa meio estranho, assim, tem resenha, tá? Ele começa meio estranho, você fala, ixi, esse livro vai ser chato pra caramba pra ler. Mas depois continua, porque é muito bom. Próximo livro que eu vou mostrar, muita gente não vai gostar de vê-lo aqui na minha lista de favoritos, mas entrou, né? Fazer o quê? Tá aqui, Lolita, do Vladimir Nabokov, esse escritor russo que me conquistou com a forma de narrativa que ele apresenta aqui nessa história. Eu fiquei hipnotizada pelo personagem principal, tá? Não gosto, não aprovo, claro que não. As atitudes dele aqui, todo mundo sabe da história, né? Trata de pedofilia. Mas eu fiquei hipnotizada com o poder de argumentação que ele tem, que ele apresenta aqui pro personagem Rupert, acho que é esse o nome dele, né? Não lembro mais o nome dele. Essa história me marcou, é um livro que marca quem lê, positivo ou negativamente, enfim, ou seja pela escrita mesmo do autor. E, bom, tem resenha dele aqui no canal. Vale a pena você ler, tá? Pra tirar as suas conclusões. O próximo também, que virou um queridinho aí, e é a literatura italiana, né? Que é o Leopardo, do escritor italiano Giuseppe Tomasi, de Lampedusa. Ele foi o príncipe de Lampedusa, né? Uma pequena região ali da Itália, do sul da Itália. E que livrinho bom, gente. Ele começa difícil, tá? Você tem que... O começo é meio assim, ai, não tô entendendo, que livro estranho. Mas você continua, que não vai demorar muito, você vai começar a ver a bizarrice que é a cultura italiana, né? Não bizarro no sentido ofensivo, tá? Até mesmo porque se você tá no canal há algum tempo, você sabe que eu amo a Itália. Eu sou fascinada, alucinada pela Itália. Mas ele é bizarro, porque os italianos são chucros, né? É muito engraçado. Não posso falar muito. Eu acho engraçado que nesse livro eles querem ter uma classe, assim, nossa, mostrar
que são pessoas elitizadas, cultas, e é engraçado, porque a gente não vê isso. Mas enfim, leia, tá? Vale a pena. Se você tentou ler, não gostou, tenta mais uma vez. E força um pouquinho no começo, porque, como eu te falei, eu tive que tentar ler 2 vezes pra só na segunda dar certo. Outro livro italiano, só que de uma escritora italiana contemporânea, claro que ela entra aqui, é Elena Ferrante, Dias de Abandono. Esse livro, ele choca, ele mexe com sentimentos, né? Principalmente das mulheres, né? Que conseguem aí se imaginar na posição da personagem principal aqui, vivendo uma situação parecida, né? E é uma história bem comum. Então, algumas podem até se ver, literalmente, né? Ter passado por uma experiência praticamente igual à da personagem principal aqui, que foi abandonada pelo marido sem nenhuma explicação. Os 2 filhos deles ficaram para ela criar e ele simplesmente foi embora sem dar nenhuma justificativa. Então a gente acompanha aqui os surtos, os altos e baixos que o personagem tem. E é um livro que é cru, por isso que ele é tão incrível. Aliás, todos os livros da Elena Ferrante que eu já li, ela tem esse tipo de narrativa crua, e eu gosto muito. Tem resenha também. Outro, O Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Esse livro é chuchuzinho. Agora, toda vez que eu falar chuchuzinho, eu vou lembrar do livro lá do comportamento nas livrarias, lá daquela história de chuchu, né? Vocês devem saber. Se não viram, assista lá o vídeo que eu falei dos lidos de janeiro. Bizarro. Mas esse livro aqui também tem uma moral no final. Ele apresenta uma história que parece infantil, bobinha no começo, mas aí você vai entrando, você vai sacando que tem uma mensagem por detrás no final. Aquele espetáculo que é Saramago, né? Dando uma aula pra gente de uma forma bem simples. E o último, pronto, vai acabar. É o 15, da Raquel de Queiroz. Essa escritora brasileira aqui, eu conheci em 2018, li 2 livros dela, o As Três Marias e o 15, e já me apaixonei. Quero ler mais Raquel de Queiroz. Esse livro não tem resenha no canal, nem esse, nem o Conto da Ilha Desconhecida, mas esse aqui, você, caso não saiba a história, ela vai criar uma história aí pra gente que se passa durante a maior seca que o Brasil já viveu, a grande seca de 1915, né? E ela cria personagens assim que são muito reais, e narra pra gente com uma delicadeza muito grande coisas que aconteceram naquela época, naquela região do Nordeste, enfim. É muito intenso, é um livro que toca na gente e faz a gente sentir assim meio que um nada, sabe? E aprende a dar valor também às coisas que a gente tem, mesmo sendo um livro de ficção, assim. Enfim, se você não leu, não conhece Raquel de Queiroz, leia. O que eu mais gostei é as expressões que ela apresenta aqui, utilizadas pelas pessoas da região na época, enfim, muito legal. Bom, esses foram os livros que eu quero adicionar aí nessa parte 2 de favoritos. E vou encerrar esse vídeo agradecendo vocês por terem assistido o vídeo, por terem deixado os comentários incríveis pra mim no vídeo de Vamos Conversar, o último Vamos Conversar que eu fiz, em que eu falei do desânimo que eu estava tendo com o canal, com o YouTube, enfim, eu desabafei um pouquinho aí pra falar de um tema interessante que acontece na comunidade e recebi mensagens maravilhosas, muitos comentários incríveis de vocês falando pra não desistir, me apoiando, dando força, e obrigada de verdade, obrigada, porque fizeram diferença o comentário de vocês, tá? Eu não vou ficar pegando no pé de novo não, tá? De quem não comenta, de quem não tá interagindo sempre não, podem ficar tranquilos. Mas, porque eu sei que vocês estão por aqui, mas a gente tem que fazer um trato, você vai assistir o vídeo e vai clicar em curtir, tá? Eu acho que isso é o mínimo, tá certo? Cada um tem um porquê aí de não comentar com frequência nos vídeos, ok, de boa, sem problema nenhum. Mas o curtir, o joinha eu tenho que ganhar, né? Pelo menos. Mas foi muito importante. Você não teria assistido esse vídeo agora se não fosse esses comentários que eu recebi no vídeo de Vamos Conversar. Viu? Obrigada mais uma vez. E vamos lá, né?
continuar, né? Vocês me deram força para continuar aí por mais um tempo. Então, agradeço mais uma vez se você ficou até aqui, assistiu esse vídeo. E a gente se vê no próximo, aqui na Biblioteca de Gaia.